Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais um Conecta Terceiro Setor, um espaço de aprendizagem, de conversa, onde a gente aprende muito com os nossos convidados especiais, convidados estes que são referência no terceiro setor, no trabalho para o desenvolvimento das organizações da sociedade civil. E eu tenho um convite para te fazer. Fique com a gente até o final, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito, porque eu tenho certeza que eu também vou aprender muito hoje com a nossa convidada. E compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você acredita que podem fazer ainda mais para melhorar e ampliar o fortalecimento das organizações da sociedade civil. Vamos juntos fazer essa corrente do bem. E hoje eu tenho a grata felicidade de receber aqui Célia Cruz. Obrigada, Célia. Obrigada, Débora, pelo convite, uma honra. E essa celebração, né, de quantos anos, quantos alunos, quantas organizações que passaram e vivem essa escola do terceiro setor. Então, uma honra estar aqui. O curso dela ainda está no ar, então acessa lá www.escolaberta3setor.org.br e veja qual curso que mais faz sentido para o seu momento de carreira. Mas, Célia, eu sempre peço uma apresentação oficial aqui para os nossos convidados. Então, por favor, quem é Célia Cruz? Eu falo que primeiro, assim, é uma articuladora nata. Eu acho que uma pessoa que tem como missão apoiar o desenvolvimento de lideranças, de pessoas que querem fazer mudanças e transformações sociais. Eu acho que eu venho de uma jornada de pensar esse setor como um setor que se estabelece já logo depois da ditadura militar, quer dizer, o setor é muito mais antigo, né? Mas entro nessa época e trabalhando muito, primeiro, com essas estruturações. Então, eu trabalhei com captação de recursos para as ONGs, dando aula na GV durante muitos anos, mas daí a gente estava falando, né? Dando aula no Brasil para muitas organizações, e aí eu movo mais para a questão programática. Eu acho que a captação, para mim, ela é um meio, né? Ela não é o fim, ela é um meio para a gente fazer os programas. E daí eu movo para a área de programas, então saio daí da GV, vou para o IDES, trabalhar com desenvolvimento comunitário, daí fico 2 anos no IDES, que agora também é uma organização que desenvolveu tantas outras, que está fazendo 25 anos, e daí eu já apoiava muito a minha vida. Eu falo que tem sempre também trabalho voluntário, trabalho voluntário, estudo junto com a minha carreira, né, ou com a minha área diária, né, e daí eu fui olhar um pouco para a questão de empreendedorismo social. Então, eu era voluntária da Choca, eles me convidam para dirigir a Choca no Brasil, fico a Choca Brasil-Paraguai, depois eu vou para a Choca Global, olhar para empreendedorismo social no mundo, e depois fui para o Canadá. E eu acho que, para mim, esse tema do empreendedorismo social me pegou muito forte, assim, de enxergar que a gente tem que formar lideranças para empreender ou para intraempreender organizações. E aí me movi muito nessa área, acho que carrego comigo tanto o intraempreendedorismo, né? Eu sempre escolhi estar no lugar de trabalhar em uma organização que eu conseguisse ver o desenvolvimento dessa organização, mas apoiando muitas lideranças, muitos empreendedores no mundo. Depois eu fui para olhar para a questão de negócio de impacto, investimento de impacto, volto para o Brasil e fiquei no ICE 11 anos. E agora eu estou no Instituto Beja, que é uma fundação muito nova, e é muito também interessante, né? Essa Célia articuladora e que olha para lideranças, eu vejo que, assim, não é o lado, né? O terceiro setor tem, você trabalha lá na ponta, às vezes você está numa organização meio, que a gente estava falando dessa relevância, e às vezes você está nesse lugar de quem aloca doação para essas organizações, né? Então, para mim é interessante, porque eu acho que eu já tive nesses 3 lugares e dá uma perspectiva diferente, mas em conjunto, né, a gente tem que fazer tudo muito mais colaborativo para poder cada vez mais gerar um impacto, eu falo sistêmico, colaborativo, trazer inovação social que mude, mas mudar não é só pelo mudar, né? Mudar para criar grandes adicionalidades de resultados, de impacto para o Brasil, né? Então, essa é um pouquinho da Célia articuladora para impacto social e ambiental. Desde o início de carreira, e aqui é um destaque, é possível fazer carreira no terceiro setor, sim. Como você vê o desenvolvimento do ecossistema desse setor? Então, eu acho que eu também chego nesse setor
quando ainda era muito pequeno, né? Então, eu sou economista, mas eu brinco que eu sou ex-economista, mas a economia fez um papel muito importante na minha trajetória. Eu começo dentro da GV quando ela está criando o primeiro curso de gestão de ONGs no terceiro setor. E isso é 1995. E era o primeiro curso na América Latina, e os primeiros eram nos Estados Unidos, mas também tinham 20 anos, né? Então, esse olhar para as organizações do terceiro setor profissionalmente era novo naquele momento, né? Então, eu falo que assim, é muito bom você estar no lugar certo, na hora certa, né? Eu trabalhava na captação de recursos da GV, a GV estava criando esse programa e o professor Merege me convida para ser uma das professoras, o Mário Aquino, para a gente ajudar a articular esse primeiro curso. E ali eu começo também a minha carreira, porque quando eu comecei mesmo foi fazendo um trabalho voluntário no Canadá, captando recursos para a Ópera de Toronto e depois para uma ópera contemporânea. E a gente não chamava de terceiro setor, né? E aí você começar a se entender como setor, entender que dentro do terceiro setor você pode olhar para a questão de captação de recursos, comunicação, a questão legal, cuidar da governança, as áreas programáticas, que tinham muitas áreas e que elas precisavam ser fortalecidas, foi me cunhando também para eu ir entendendo a minha jornada, né? Então, eu começo na área de captação de recursos, tanto dando aula, quanto fazendo consultoria, quanto montando áreas de captação de recursos, daí vou para a área programática, e daí você começa a ter que se desenvolver em vários temas, né? Eu falo que quando você é um gestor de terceiro setor, você pode primeiro colocar aonde que te move, né? Então, você escolher, eu quero trabalhar com educação, saúde, meio ambiente, geração de renda e tal. Mas também você pode escolher de trabalhar nessas áreas meio, ou nas organizações que apoiam. E essa é a minha escolha. Eu falo que eu não sou uma pessoa da ponta, eu me emociono, eu choro demais. Eu brinco que eu fazia trabalho voluntário no GRAAC, e ali eu entrava do térreo até o terceiro andar, eu já estava em prantos, porque eu já estava conversando com uma mãe, com uma filha, com uma criança, e eu falava, não consigo. Daí eu não consigo. Então, o meu lugar é esse, é de fortalecer quem está na ponta. E daí você vai entrando para as áreas programáticas. O ir para a Choca, para mim, é assim, abrir os olhos, né? Tudo que você lê sobre, né, o desenvolvimento do terceiro setor, números no mundo, etc., quando você vai para uma Choca, na época tinha 180 fellows da Choca, hoje, aqui no Brasil, né? Hoje já são mais de 3 mil no mundo, 80 países e tal. Mas você olhar para esse empreendedor que podia estar na área de saúde, como o Doutores Alegria, podia estar na área de tecnologia, como o Rodrigo Baggio, o Recode, podia estar na área de educação, como a Silvia Carvalho, do Avisalá. Então, faz com que você comece a entender o setor como um todo. Eu brincava que eu não era especialista em nada, né? A gente vira um pouco generalista, mas é maravilhoso, porque você tem, no caso dos fellows da Choca, você está olhando para quem está olhando para tendências, quem está querendo, eu falo, disruptar o setor, porque ele está lá querendo quebrar uma regra de um jogo, no bom sentido, né? De fazer, puxa, eu sei que ele está enxergando a visão que precisa ser transformada. Então, como é que eu apoio essa organização que já enxergou a transformação em escala ou a mudança sistêmica necessária? Às vezes ele precisa de um ferramental de comunicação, melhorar o seu advocacy, entender como ele faz a captação de recursos. Então, a Choca conectava esses empreendedores na temática para empoderá-los a fazer essa transformação. Ao mesmo tempo, a gente coletivamente articulava essas lideranças a aprenderem juntos, né? Então, acho que me deu um pouco esse radar de poder transitar por temáticas, mesmo que eu não tenha a profundidade. E agora eu também vejo, né, como o Instituto Beja, ele quer apoiar a filantropia brasileira a ser mais transformadora, mais inovadora, mais colaborativa. E aí a gente tem que fazer mudanças, às vezes, de modelo mental, seja dessa família doadora, seja do dirigente dessa fundação, que pode ser uma fundação familiar corporativa, mas também
às vezes é na troca dessas organizações que a gente aprende, às vezes é fazendo junto que a gente tira o risco, às vezes é fazendo de uma forma que alguém impulsiona uma temática nova. Então, por exemplo, a gente está trabalhando muito com inteligência artificial, mas a inteligência artificial, que nem a captação, ela é um meio para eu escalar o impacto. Então, aí a gente vai tentando conectar essas organizações para pensar diferente e aumentar o impacto para o Brasil. E essas organizações que recebem essa informação, elas estão aptas ou prontas para receber essa informação de braços abertos e colocar no dia a dia delas? Às vezes elas nem sabem que elas precisam, né? É impressionante, a gente está aqui falando sobre profissionalização do terceiro setor, mas a grande maioria das organizações começam muitas vezes com uma missão, com uma intenção, uma intencionalidade, um problema no seu bairro, um problema na sua comunidade, um problema com a sua família. E aí você começa voluntariamente organizando, juntando pessoas ao seu redor. Dá esse salto para um salto mais de profissionalismo, às vezes necessita de capacitação, necessita de dinheiro. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, adoro a pesquisa da PIPA, e a PIPA faz uma pesquisa, acho que são 384 organizações que eles pesquisam, organizações de periferia que estão fazendo soluções na ponta, né? Muitas estão aqui, né, fazendo esses cursos. E essas organizações vivem com R$5.000 por mês. Então, assim, é aquela pessoa que ela trabalha o dia inteiro e à noite ela vai fazer alguma coisa, né? Para o bem da sua comunidade, para o bem de um tema. E são organizações que hoje ainda recebem muito pouco recurso. Então, quando a gente ajuda no desenvolvimento institucional dessas organizações, é para prepará-las para dar o salto de acessar o recurso. Mas a gente está fazendo aqui o outro lado também, que é trabalhar com essas fundações e dizer como é que você distribui mais recursos para quem está fazendo o desenvolvimento na base, nas localidades, né? E não acabar distribuindo só para as grandes organizações. Eu acho que esse modelo mental de distribuição de recursos, né, para potencializar organizações que criam impacto, eu acho que é fundamental. Mas daí essas organizações, às vezes para ter o diálogo, às vezes para acessar, às vezes para mandar uma proposta do formato que as organizações precisam, ela precisa pensar o seu desenvolvimento institucional. Ela precisa pensar como é que é o planejamento, qual a missão que ela quer fazer, qual a visão, como ela vai fazer. Ela precisa desenhar um conselho, de preferência com pessoas que vão ajudá-las a destravar temas que ela atua e fazer uma governança mais diversa. Ela precisa contratar pessoas e às vezes ela só consegue contratar essas horas versus contratar uma pessoa full-time, período integral ou CLT. Depois você precisa formar essas pessoas na área que você quer. Não basta só a intuição, né, o meu voluntarismo. Puxa, qual é a tendência? Que temas que eu preciso olhar nessa minha agenda? Então, desenvolvimento das pessoas, eu preciso estruturar uma área de captação de recursos, eu preciso estruturar uma área de comunicação, uma área... Só que quando eu falo área, a gente sabe quando as organizações estão pequenas, é horas de pessoas que não são formadas. Daí a vantagem da gente passar por esses cursos, né? Para a gente ir capacitando as pessoas, né? Dando saltos nessas pessoas para elas entenderem que tem técnicas, que tem ferramentas para ela dar esse salto necessário, né? E eu vou aproveitar um gancho da sua fala para divulgar mais uma vez a Escola Aberta do Terceiro Setor. Lá a gente tem cursos de gestão, governança, aspectos jurídicos, contabilidade para o terceiro setor. A professora Célia falou aqui sobre inteligência artificial. Conheça lá também como a inteligência artificial pode ajudar a sua comunicação e a sua captação de recursos. Vê lá algumas dicas interessantes para que a gente possa melhorar ainda mais o nosso trabalho nas organizações da sociedade civil. E acredito que quanto mais capacitados, mais profissionalizados, mais respeitados nós seremos, não é? E a gente fala também que tem uma maneira que a gente vai cada dia mais, às vezes, ter que desaprender para entrar coisas novas, né? E eu acho que às vezes as organizações a gente já fez tanta coisa boa, mas às vezes tem uma ferramenta nova, um jeito novo de fazer, que ao você aprender, você tem que se desapegar,
porque tem uma maneira que alguém já está compartilhando que dá para fazer de uma forma diferente. Então, acho que tem um processo aí da gente ir usando essas redes, por exemplo, a da Escola Aberta, para ir também se conectando, entendendo e criar suas redes, né, próprias, nas suas comunidades, nas suas organizações, para falar, olha, como é que você está fazendo? Tem um jeito melhor? Vamos fazer junto? Vamos fazer um grupo de estudos? Vamos aprender? Vamos visitar outras organizações? Né? É um jeito da gente fazer também um setor da sociedade civil mais colaborativo e que troca mais esses aprendizados, né? A gente tem que acelerar o aprendizado de todos, né? Mas alguém pode falar assim, eu não tenho tempo para fazer isso. Qual a sua dica? Eu sou péssima, porque eu sou daquelas que trabalham de madrugada. Estou aqui encaixada. Então, eu acho que... Primeiro, eu acho que entender que isso faz parte um pouco da sua missão de vida, né? Eu acho que eu falo... no meu caso, né, eu misturo entre... final de semana à noite, porque eu amo o que eu faço, eu acho que é a minha missão realmente trabalhar. Meu marido é ambientalista, então eu falo que meus filhos foram para a tecnologia, que eles brincavam que eles não queriam vender colar na praia, brincadeira, né? Mas eu acho que a gente, tendo isso como missão, o seu trabalho tem muito mais prazer, né? Então eu acho que, a grande maioria é isso, tem um emprego e faz isso como missão. Faz isso no final de semana e faz isso à noite. Entender que se isso é realmente a sua missão, ao você se profissionalizar, você vai conseguir migrar para isso ser o seu emprego também, para isso ser a sua paixão. Então, eu acho que entender que cada vez mais as contratações no setor estão exigindo uma formação, estão exigindo uma capacitação. Então, falar que você fez o curso A1, 2, 3, 4 de terceiro setor, já leva numa entrevista você ganhar uma vantagem. E pensa que prazer, né? Você unir a sua missão com a sua carreira. Então, eu lembro que quando eu entrei no terceiro setor, tinha gente que falava assim para mim, mas você não é voluntária? Como assim? Você recebe salário para trabalhar no terceiro setor? E eu ficava espantada, né? Qual... o desconhecimento de que a gente estava aqui falando se são 800 mil ONGs ou 500 mil ONGs, a gente olha no IPEA, são números bem controversos, mas são muitas organizações que estão atuando. Talvez um número muito menor entre elas tenha orçamentos robustos com salários, mas existe muitas vagas nesse terceiro setor se você quiser ter uma carreira. E essa foi a minha opção. Então, comecei com captação no terceiro setor, fui para a área mais programática e virei diretora de ONG muito cedo, e dali fui transitando para crescimentos de organizações. Então, e dentro dessas organizações, muitas delas eu peguei assim com 2 pessoas e saí com 25, pego com 4, sai com 23, tal, estrutura. E ao você estruturar uma organização, então é isso que eu falei, né? Planejamento, governança, equipe, programático, denso, profundo, avaliação de impacto, fazer relatórios, auditoria. Conforme você vai estruturando, quanto mais tem gente que fala assim, mas aqui todo mundo é PJ. Eu falo, olha, acredita que conforme você também legaliza a sua organização, mais dinheiro vem. Essa sempre foi minha tese. Eu falava assim, eu não aceito um trabalho que eu não possa ter a confiança de quem me contrata, de que eu vou legalizar e vou crescer. Porque tem recursos para organizações estruturadas que entregam bom impacto. E quanto mais você traz pessoas boas, formadas, capacitadas, a entrega é muito mais qualificada. Então, eu acho que acredito que pessoas com boas formações levam organizações a darem saltos também, né? E fiquei na minha carreira, né? Então, eu estava lá no Canadá, daí eu volto para o Brasil, fui trabalhar num tema de novo, muito novo, né? Empreendedorismo social, o terceiro setor foi novo. Empreendedorismo social, quando eu cheguei na Choca, em 2002, ninguém falava de empreendedorismo. Imagina empreendedorismo social. Então, você vai desbravando. Aí, voltei para o Brasil em 2012, negócios de impacto era uma patota de 15 pessoas que a gente se reunia no mês. Hoje, não vou dizer que todo mundo sabe o que é negócio de impacto, mas negócio de impacto ele pode ser uma ONG, ele pode ser
uma ONG com geração de renda, ele pode ser um negócio no modelo do Muhammad Yunus, que reinveste o lucro no próprio negócio, e ele pode ser um negócio que distribui os dividendos. Mas o core dele é ter um produto e serviço que resolve um problema social e ambiental. Ele mede impacto. Então, falando, é um tema novo, até para o terceiro setor. E no começo era assim, o terceiro setor, não queremos negócio de impacto. E as organizações perceberam que elas podem estar juntos, que é o E, né? Não é o. Né? Porque várias ONGs têm os seus negócios, que podem ser os geradores de receita para a própria ONG na sua atuação. Né? Eu lembro, assim, uma das antigas, mas o Nibs tinha um brechó que gera renda. A Asta tem a Asta que trabalha com grandes empresas, que gera renda para a missão da Asta. Então, vários começaram a criar, algumas até criaram 2 CNPJs, né? O de ONG e o de negócio de impacto com o PJ, como empresa, mas como uma forma complementar da sua atuação. Porque é difícil viver de doação. Eu falo, olha, para quem captou recursos muito da vida, é muito difícil, né? Então, todo ano a gente está lá captando. Então, eu gostei, quando eu vi essa nova temática, para mim, como terceiro setor no Canadá, falei, uau, tem aí um outro jeito também da gente trazer recursos para impacto social. E com isso, eu posso acessar outros bolsos, que não é mais só o bolso da filantropia, é um bolso de investidor, porque eu posso remunerar esse investidor. E eu posso remunerá-lo com retorno financeiro e impacto social e ambiental. E se ainda é novo, tem muitos investidores, principalmente de alta renda, que percebem que aí tem uma oportunidade de fazer uma transformação para o Brasil num formato que ele está acostumado, que é fazer investimento. E aí a gente traz um outro bolso muito robusto. Em 12 anos eu vi esse número crescendo no Brasil e no mundo, né? Já chegou a $1 trilhão, que você falava, uau, é um tema novo. Então, ficar atento também, né? Que temáticas novas que estão surgindo. Agora eu estou aí apaixonada por qual é o jeito da gente destravar a filantropia brasileira. E aí, às vezes, é levar uma temática nova, que, né, a gente falou, puxa, se a fundação entender que ela pode apoiar a sua organização a usar a inteligência artificial para escalar a sua solução, é um jeito, às vezes é ela usando dentro, mas também como é que eu trago um capital mais disruptivo, mais inovador, mais transformador, como é que a gente faz coalizões, colaborações para que elas aprendam juntos mais rápido a fazerem a diferença, né? E que realmente fazem a diferença, né? Não fica no mesmo, na mesmice, né? Que o terceiro setor ele pode ser disruptivo todos os dias, né? Mas uma das suas falas foi sobre o empreendimento, o empreendedorismo social. O gestor de uma organização, ele pode ter no cerne dele a questão do empreender socialmente também? Eu acho fundamental. Tá. Né? Eu acho que nem todo mundo é empreendedor e não queremos forçar a barra, porque parece que quando você perde emprego, todo mundo tem que virar empreendedor, né? Não é o caso, mas eu acho que tem habilidades para você liderar uma organização que elas estão um pouco desse empreendedor, né? Para mim, então, como é que eu vejo o empreendedor, essa liderança empreendedora e de impacto, né? Social e ambiental. É uma pessoa que tem que ter visão. Eu falo que às vezes ela está lá, ela já enxergou a solução. Então, puxa, aqui tem um jeito diferente, eu estou enxergando, eu tenho uma visão, eu sei como que eu vou chegar lá. Ela tem que ter a estratégia, né? Não adianta, não basta, né? O mundo está cheio de boas intencionalidades, né? Mas a gente precisa ser pragmático, né? Então, um bom líder de uma organização, que ele seja visionário, ele está enxergando caminhos para a transformação. Mas ele tem que ser estratégico para falar, olha, eu vou seguir essas formas para chegar lá. Eu falo que ele também tem que ser uma pessoa que sabe navegar com problemas. E ele sabe trazer soluções para esses problemas. Né? Então, eu falo que isso é uma coisa que a minha equipe sempre fala, Célia, a gente chega com um problema e você resolve. Mas isso para mim é até gostoso, né? Porque você está enxergando.
e não vira um problema, né? Ele vira uma solução, às vezes, inovadora, porque ao alguém te trazer um problema, às vezes você vai quebrar uma regra de um jogo, porque a pessoa está lá parada e assim, puxa, como é que eu quebro essa barreira que ela não está conseguindo ultrapassar? E aí é onde me estimula também, né? E a gente fala, então, visionário, ter uma ideia, às vezes inovadora, que está importante para o setor. Claro que eu posso fazer 1000 organizações parecidas, mas as organizações que inovam também são super importantes. Estratégia, tem uma questão de parcerias, comunicação, mobilização, acho super fundamental. E para nós, assim, para cunhar mesmo esse empreendedor social, para mim, ou uma liderança, é o perfil ético também. Acho que as organizações que têm essa liderança com perfil ético e que são respeitadas, porque você sabe que elas estão sendo genuínas, elas são transparentes, elas são verdadeiras nessa negociação, são essas que também conseguem dar esses saltos, porque ela não está fazendo para quebrar uma regra, para burlar, não, ela está fazendo porque ela está enxergando que aquilo transforma um problema social. Então, ela sabe que, assim, puxa, eu vou transformar isso de uma forma. Vou dar aqui um exemplo, que a gente fez um projeto com várias fundações e institutos no ICE ainda, e a gente queria que as fundações começassem a olhar para negócio de impacto como um aliado das ONGs. E várias delas tinham resistências do conselho. Mas ela não é sem fins de lucro. Por que eu vou doar para um negócio de impacto que tem um CNPJ de empresa que ele pode enriquecer o empreendedor? E a gente falava, olha, a escala que esse negócio está trazendo, a forma, o modelo sustentável, você vai ter que, às vezes, investir até ele fechar um modelo de negócio. Depois, a escala vem de um capital privado e você está atraindo um capital com dinheiro privado para soluções de problemas sociais. Mas a gente tinha que unir várias para convencer o conselho, dizer, olha, eu estou num grupo de 12, olha, todo mundo colocou 30 mil reais, nada, para a gente aprender, vamos, né, colocar isso. E aí você vai também disruptando o seu conselho, a sua equipe, porque a gente tem um grupo que está aprendendo juntos, né? Então, acho que, às vezes, quando eu falo essa questão de o empreendedor, ele também, às vezes, tem que ir dando voltas, entendendo, acho que precisa entender que barreira que ela está querendo, né? Eu falei como liderança, né? Mas entender que barreira que está querendo, né? Então, a gente, por exemplo, agora também no Beijo, a gente está falando, olha, a filantropia, que barreiras que a gente consegue quebrar para fazer de uma forma mais colaborativa. Ou para entender que eu preciso distribuir poder para organizações, poder como capital, para organizações de base. Como é que eu transformo e penso que inovações que eu preciso fazer? Eu citei a inteligência artificial, mas, por exemplo, na democracia, as fundações brasileiras têm muita resistência de financiar o tema da democracia. E se a gente não tiver democracia, esse país desaba, né? Então, puxa, tem um jeito diferente da filantropia apoiar organizações que estão trabalhando para a democracia para aumentar a informação ou reduzir a desinformação ou fortalecer mulheres na política. Tem várias barreiras que a gente começa a olhar para entender. E se eu enxergo essa barreira, eu consigo atrair as pessoas de uma forma mais clara para somar experiência. A gente fala que é o impacto coletivo, né? Enxergar barreiras comuns, ter uma visão da onde eu conseguiria ou conseguirei chegar. Eu somo atividades, mas eu também mensuro impacto. E aí a gente consegue fazer uma transformação. Então, a mensuração de impacto, ela é super importante para o dia a dia, tanto para quem aporta o recurso, quanto para quem recebe o recurso. Total. Eu acho que a gente falou, né, da boa intencionalidade, mas só de boas intenções o inferno está cheio. Eu acho que a gente tem que também nos exercitar a medir impacto. Às vezes eu falo, eu não quero ser aquela organização que tem 150 indicadores de impacto, você nunca vai medir. Mas tenha 4, 20, 10, 15 que façam sentido para você acompanhar. Porque a gente também tem que mostrar, às vezes a minha forma, então, como Beija, a forma de eu mostrar impacto, por exemplo, o indicador, é quantos projetos eu tenho na temática da filantropia, na temática da democracia, da justiça social e racial, na equidade de gênero.
Eu consegui fortalecer essas organizações, atraírem mais capital para elas? Eu consegui novos financiadores? Então, às vezes, o criar um indicador não é uma coisa que te engesse, que te coloque... Puxa, eu consegui trazer, olhar para o GIF como as organizações que são as fundações, tem lá 140 fundações. Puxa, quantas hoje olham para financiar a democracia? 2, 3, 4? Será que se daqui a 10 anos a gente falar, puxa, movemos esse ponteiro, hoje 20% das fundações do GIF também apoiam organizações que trabalham pela democracia? Ou a gente conseguiu mudar de que mais coalizões, alianças estão acontecendo, porque daí é mais robusta a transformação? Eu trouxe diversidade nessas equipes dessas organizações. Eu trouxe diversidade na governança dessas organizações. A gente ia trazer olhares novos, né? Eu falo que eu, como mulher branca privilegiada, tenho um olhar muito diferente de uma mulher preta de periferia. Nem vou falar só de São Paulo, mas de Belém do Pará, de Recife. Então, como é que a gente traz essas vozes mais diversas para esse capital também chegar aonde essas pessoas estão vendo qual a solução elas precisam? Então, acho que a gente precisa diversificar em equipe, precisa diversificar na governança, precisa doar para organizações novas que estão nascendo no território, já com essas lideranças, eu vou falar diversas, né? Pessoas pretas e pardas, indígenas, com lideranças religiosas mais diversas, com lideranças LGBTQIA+. Então, como é que a gente traz esse olhar de vozes mais da base? Isso é uma filantropia estratégica? Eu chamaria que sim. Tá. Eu acho que a filantropia estratégica ela tem vários elementos, né, de pensar inovação, de pensar disrupção, de pensar colaborativo, de pensar, às vezes, o incremental para depois escalar, de pensar o que eu falei de desaprender, mas aprender com o outro, coisas novas. Então, acho que... Você falou a palavra doar. Cultura de doação. Como é o seu olhar para o povo brasileiro nesse caminho do doar? Olha, o povo brasileiro doa, né? Acho que eu não lembro agora, foi lançado recentemente o Observatório de Doação, ligado ao movimento de cultura de doação, e mostra que está crescendo, né? Mas o crescimento, ele ainda doa-se muito em dinheiro na rua para as pessoas e um percentual muito menor para organizações. Então, se você pensar essa cultura de doar, ela cresce, ela traz uma solidariedade, e eu não estou questionando ou criticando quem doa dinheiro, porque às vezes doou na sua comunidade para uma pessoa que você sabe que está precisando. Então, a gente sabe que essa solidariedade é importante. Mas as grandes transformações em escala, com mais... impacto, eu tendo a dizer que vem de organizações da sociedade civil que têm programas estruturados, bem refletidos, que podem fazer uma formação com mais gente ao mesmo tempo, que escala, que capacita, que conhece tendências, que sabe novas técnicas. Então, eu acredito na doação para organizações da sociedade civil. Mesmo, por exemplo, no GIF, que é, digamos, a cultura de doar institucionalizada, né, com as fundações, era muito pouco dinheiro que ia direto para as organizações, era 20 e pouco, e agora está, acho que em 33%. Cresceu. Mas, gente, só 33% do orçamento das fundações vai para a ponta. Quem realmente faz transformação social são essas organizações, né? Não queira executar tudo dentro de casa, né? Então, eu acho que, claro, acredito que muitas das fundações corporativas ligadas a grandes empresas, elas também incluíram nessa sua atuação um impacto que se soma ao impacto ou à agenda da empresa. Então, não é uma crítica ela fazer dentro, porque, às vezes, ela potencializa destravar um capital enorme dentro da grande empresa. Então, acho que não estou fazendo uma análise generalista, mas dizendo precisamos fortalecer mais dinheiro para esse terceiro setor. Em qualquer país do mundo, democracia, por exemplo, ou uma sociedade fortalecida, ela passa por uma sociedade civil organizada e estruturada. Sim. Então, a gente precisa, e para isso,
precisa ter doadores, precisa aumentar essa cultura de doação, precisa divulgar o que elas estão fazendo na educação, na saúde, e no meio ambiente. Quantas organizações na questão ambiental são elas que estão apontando para a questão de devastação de floresta, da questão de emissão de carbono, de desafios ambientais que estão acontecendo? Quando você vai para a educação, quantas estão criando modelos novos? Por exemplo, na Covid, várias dessas ONGs foram fundamentais para rapidamente apoiar as escolas a irem para o digital, a levarem metodologia para o digital. Então, na saúde, a gente agora está trabalhando com o Hospital das Clínicas também. Como é que eu reduzo as horas de internação? Uma pessoa que chega na emergência, para reduzir quanto tempo ela chega para o atendimento, usando inteligência artificial. A gente está com uma ONG global apoiando a gente nesse tema de inteligência artificial, para levar para, por exemplo, um dos projetos que é da Amanda das Serenas. Ela trabalha com formação nas secretarias de educação, nas escolas, treinando essas pessoas para olhar para a questão de gênero, violência de gênero na sala de aula. E muitos nem acreditam que tem. Então, capacitação, e como é que ela sai de uma capacitação, muitas vezes, presencial, para também usar a inteligência artificial para escalar. A mesma coisa na segurança pública. Então, são ONGs que formam, por exemplo, atores da segurança pública também a pensarem nessa novo jeito de fazer um atendimento, nova forma. E aí tem na saúde, tem... Então, as ONGs têm um papel muito importante de ajudar, por exemplo, a inovar na política pública, a inovar na sua comunidade, a trazer acesso a mais formações, recursos para a sua comunidade. Então, eu acredito demais na sociedade civil e organizada, mas com essa... Eu falo que num pensamento sistêmico, né, elas se relacionam com outros sistemas também. Então, ela vai se relacionar, às vezes, com o sistema de empresas que também querem fazer impacto, ela vai se relacionar com o governo que quer inovar e que às vezes não consegue com a máquina pública, ela inova com outras organizações da própria sociedade civil. Então, eu falo que são sistemas de sistemas, né? E aí, se eu for pela temática, a mesma coisa. Eu não posso mais olhar só o sistema da educação. Ele interage com o sistema da saúde, ele interage com o sistema das famílias, ele interage com as questões climáticas, ele interage com a imigração. Então, a gente tem cada vez mais, ao desenhar a sua ação programática, também olhar para a questão sistêmica. Célia, o tempo está passando e acho que cada tópico que você trouxe abre várias janelas para novas conversas. Então, publicamente aqui eu já te convido para uma nova conversa, para uma nova roda de aprendizados, porque eu aprendi muito e, como eu falei no começo, tenho certeza que você também aprendeu. E para finalizar essa nossa conversa, eu queria te ouvir a importância da sociedade civil organizada para a nossa democracia. É fundamental, né? A gente, de novo, eu vou falar com um olhar sistêmico, né? A gente tem a democracia, por exemplo, vou pegar um projeto que a gente está apoiando de longevidade com a Choca, com a Rede Viver Mais do Itaú, trazendo outras organizações. Formar, por exemplo, as pessoas longevas, mais 50, mais 60, para votarem e, ao mesmo tempo, não distribuírem desinformação, porque são as pessoas que mais distribuem fake news, é um jeito da gente também apoiar uma democracia que escuta a voz delas a partir do lugar da onde elas estão, a partir da vivência da onde elas estão nos territórios. Mas se ela não trouxer as necessidades dela, esse político, essa democracia também não está respondendo a uma transformação necessária desse território. Então, para dar um exemplo bem concreto, mas a gente vai olhar que a democracia e a sociedade civil, elas são quase que às vezes um espelho. Se essa sociedade civil está fortalecida, traz pautas relevantes, traz pautas de transformação social e ambiental, em especial para a grande população, esses políticos que nos representam deveriam trazer essas pautas.
mas tem um descolamento ainda muito grande. A gente, pelo Beijo, a gente apoia a aliança pelo fortalecimento da sociedade civil, e como é que a gente mobiliza para entender que essas organizações precisam trazer agendas, por exemplo, na questão que tinha o ITCMD, né, uma doação para uma ONG que tinha que pagar imposto. Como é que a gente fala democracia? Ou, né, olha aqui, que eu estou executando uma política pública sua, eu estou colaborando na inovação da sua política pública. Se você, que nos representa, não entender o impacto dessa sociedade civil, eu não estou só olhando para a pauta específica do setor social, mas como é que é essa democracia, eu dei o exemplo de longevidade ou do próprio terceiro setor, mas a sociedade civil organizada, conectada com a democracia, ela traz pautas mais relevantes, ela traz pautas mais conectadas com a verdadeira necessidade, eu falo da última milha, de quem está lá na comunidade, e não uma pauta para beneficiar o seu próprio partido, que não executou trazer mais mulheres para suas candidaturas, pessoas negras para suas candidaturas, e absolve-se na sua política, né? Então, eu acho que quanto mais a sociedade civil for muito atuante, ela tem força para dialogar, para pedir, para recomendar, para pautas políticas que sejam relevantes para a própria sociedade. Somos importantes, então. Somos muito importantes e continuem, seja como voluntário, seja profissional, eu acho que é um dos setores mais bonitos para você ter a sua carreira, para você se conectar, porque a gente está ali com uma missão, né, de servir a um país melhor, mas e servir a muito mais pessoas, para que elas tenham as mesmas oportunidades que a gente teve nessa vida. Célia, obrigada. Mais uma vez, muito obrigada pela sua generosidade e tempo também. Obrigada. Obrigada. E eu gostaria de agradecer você também, que esteve conosco desde o começo, e já te faço um convite mais uma vez. Aliás, um pedido. Compartilhe esse vídeo para que a gente possa ampliar ainda mais essa corrente do bem, essa corrente de solidariedade, essa corrente de conhecimento para o fortalecimento do terceiro setor. Obrigada pela sua companhia e eu te vejo na próxima entrevista. Até lá!